começar oficialmente essa conversa. Eu sou o Dion Della Paz, editor da Agência Safras. Hoje eu vou conversar com Elcio Bento sobre a atual situação no mercado de algodão. Com isso, a gente dá continuidade às nossas lives semanais. Toda semana, na sexta-feira, a partir das 14 horas, a gente conversa com um dos analistas de safras e mercados sobre o atual momento do algodão. E hoje é sobre alguma das commodities e hoje é a vez do algodão. Nós vamos conversar com esse cenário de comercialização, a safra 2019-2020 colhida e o grande foco agora é a comercialização. Eu aproveito agora também e peço para que todos que estejam assistindo a live mandem suas perguntas, mandem seus comentários que a gente vai inserindo na conversa, a gente vai dando agilidade a esse bate-papo. Além disso, faço convite de você visitar o nosso site safras.com.br, pedir uma demonstração gratuita da nossa plataforma Safras, o maior Big Data do agronegócio brasileiro, e também conhecer a listagem, o cronograma de cursos online de safras de mercado. Elcio, vamos começar então conversando sobre a situação da comercialização. Safra colhida, quanto já foi comercializado, como é que está esse comprometimento, o que a gente pode esperar para os próximos dias? Boa tarde. Boa tarde, Dylan. Boa tarde a todos que nos acompanham. É sempre bom a gente conseguir estar em contato com vocês. Bom, a safra ela foi encerrada, como tu falou. A gente tinha a expectativa de que seria uma safra recorde de 2,9. Ela acabou não se consolidando nesse teto de 2,9, mas é uma safra muito grande. Uma produção estimada por nós esse ano de 2,7 milhões. Ela é 6% inferior à do ano passado. A gente tinha, inicialmente, a expectativa de que essa safra deste ano ela seria maior do que o ano passado. Alguns probleminhas de clima, a área era menor, a gente precisava, verdade, de uma produtividade bem melhor este ano para aumentar e para ter esse novo recorde, e acabou não tendo esse recorde que a gente esperava. Mesmo assim, uma safra muito grande. Deste total, a safra desses 2,7 colhidos, a colheita está efetivamente encerrada este ano. Desse total, cerca de 70% a 80% dessa safra já está comercializada. Então já está bem avançada a comercialização. A próxima safra, essa safra que nós vamos plantar lá no final do ano, início do ano que vem, também já tem quase 40% comercializada. É uma característica do mercado de algodão. Os produtores costumam comercializar de forma bastante adiantada e têm aproveitado basicamente a margem que é boa. A gente tem uma situação de combinação de Nova York, combinação de câmbio elevado, que faz com que, pela paridade de exportação, a gente tenha um produto muito competitivo. Então, os produtores estão aproveitando a margem é muito boa, e tem comercializado. Só para a gente ter uma ideia, hoje, a margem do produtor, do custo de produção do produtor em relação ao preço negociado hoje, dá uma margem de cerca de 25%. Numa economia que a gente tem juros reais praticamente negativos, se não negativos, praticamente negativos, uma margem de 25% está dando um bom rendimento, e é isso que os produtores têm aproveitado e têm comercializado essa safra, conforme a gente falou, uma safra de 2,7 milhões de toneladas colhidas em pluma neste ano. Tá certo, Elcio. Vamos falar um pouco da questão do preço. O mercado vinha com uma boa elevação em agosto e setembro parece que a situação mudou um pouco, né? Eu gostaria que tu desse um panorama sobre as condições das cotações. Perfeito. É bom que a gente lembre que teve algumas movimentações. O mês de agosto foi um mês de muita elevação, e é uma elevação basicamente que o nosso mercado ele buscava um ajuste em relação ao mercado internacional. O câmbio estava bastante desvalorizado em meados de agosto, e o nosso produto era extremamente barato em relação ao mercado internacional. Junto a isso, tinha uma indústria que estava voltando a comprar, ainda de forma tímida, mas estava voltando a comprar, especialmente no mercado de fios, estava retornando às aquisições. E o mercado, a disponibilidade de pluma beneficiada no mercado, ela ainda era muito baixa. A gente tinha a colheita já em estágios bastante avançados, mas o que estava entrando no mercado cumpria basicamente contratos antecipados. Então a gente tinha pouco algodão no mercado. Então um descompasso aí de uma indústria que retornava, um preço que estava barato em relação ao mercado internacional, e essa combinação fez com que os preços se elevassem bastante, chegassem a R$ 13,35, R$ 3,35 no CIF do mercado de São Paulo em meados de agosto. Foi esse movimento. Neste momento, o nosso mercado passava a se aproximar da cotação de Nova York, estava quase que na paridade de exportação. Entrou o mês de agosto, como tu falou, a gente teve o principal fator aí, dois fatores, na verdade. Um do lado da oferta, que a gente teve
o aumento do beneficiamento, então estava ingressando mais produto no mercado, né, a indústria naquele mesmo ritmo de aquisições um pouco mais fracas, e por outro lado, mais pluma no mercado. Então, a oferta aumentando, pressionou as cotações, e além disso, o que nós tivemos ainda no início desse mês de setembro, foi uma situação em que o câmbio foi indo para 5,20 mais ou menos. Né? Então estava pesando contra a formação de preço. Só que a gente já vê também, agora nessas últimas 2 semanas, especialmente, principalmente nessa semana, o mercado voltou a ganhar força. Não voltou para aquele 13,35, mas já não está mais no patamar que chegou a 3,08 no CIF de São Paulo. Hoje, por exemplo, as indicações que a gente tem visto no período da manhã ficam em torno de R$ 3,14 por libra-peso. Então, recuperando. E essa recente recuperação, ela ainda vem em linha daquela questão da paridade de exportação. Se nós formos ver hoje o nosso produto colocado no porto, ele é um produto que é 12% mais barato que o produto cotado hoje em Nova York, na ICE Futures, para dezembro de 2020. Então, o nosso produto é barato. Então, basicamente, é isso que a gente teve, Dino. A gente teve um exagero da alta naquele descompasso de oferta e demanda que nós tivemos em meados de agosto. Agora, em setembro, equilibrou, mas o mercado volta a se realinhar. Qual que seria a tendência normal? É um ano, conforme a gente falou, um ano de uma produção de 2,7 milhões. A gente consome 614 mil toneladas, 640, perdão, mil toneladas. Quer dizer que tem 2 milhões para vender no mercado internacional. Em anos como esse, de grandes excedentes, em mercados que normalmente têm excedentes, os preços domésticos internos, eles se dão pela paridade de exportação. E é isso que o mercado vem buscando hoje. Qual que seria o espaço hoje para a recuperação? Ou seja, para onde que deveriam ir os preços hoje? Hoje, pela lógica de mercado, existe espaço para subir, porque o nosso preço é 12% mais barato que o mercado internacional. Então, se os compradores internacionais vierem para o Brasil com maior agressividade, ou o nosso produto busca níveis parecidos com os de Nova York, ou então essa preferência, que não está acontecendo nesse momento, mas uma eventual preferência pelo produto brasileiro, faria com que em Nova York os preços se acomodassem e a gente buscasse essa paridade. Seriam os dois caminhos que a gente tem hoje para seguir em termos de formação de preços. Tá certo. Bom, a gente tem uma pergunta aqui do André Rosa, especificamente sobre o mercado no Mato Grosso do Sul. Ele cita um incêndio numa fábrica no Mato Grosso do Sul e pergunta como ficou a situação do algodão na região. Tem alguma situação específica para o mercado do Mato Grosso? Do Mato Grosso do Sul? O que a gente pode falar do algodão na região? Bom, este ano, em termos de safras, essa questão mais pontual do incêndio na fábrica, eu sinceramente não acontecia, até lamento o ocorrido aí, né? É uma questão interessante nesse momento em que o mercado, enfim, precisa do retorno da indústria para equilibrar uma situação que a gente tem até de oferta e demanda, que a gente está com escassez de fios no mercado. Mas o que aconteceu no Mato Grosso, um pouco diferente do que em outras regiões, é que nós tivemos uma quebra de safra. A produção, não uma quebra de safra, mas uma safra menor do que o ano passado, no Mato Grosso do Sul, perdão, que é isso que nós estamos falando, e uma safra menor, e isso, claro, reduz um pouco a oferta dentro do mercado do Mato Grosso do Sul. Mas a gente tem que entender o mercado de algodão meio que de uma forma meio que geral. Se a gente for pensar em formação de preços, se tiver mais escassez de oferta dentro do Mato Grosso do Sul, virão de outros estados. É o que acontece em Santa Catarina. Nos mercados do polo nordestino também recebem produtos dos nossos grandes centros de produção. E, claro, a outra linha da saída para a exportação. Basicamente, são essas 3 situações. A gente não tem uma situação de descompasso de oferta dentro e demanda por muito tempo. A gente tem situações que geram deslocamento de curva de oferta e demanda. Uma situação que a gente teve neste ano foi, em função da pandemia, uma demanda reprimida, né, represada, perdão, de produtos têxteis, mas que, voltando ao normal, o mercado começa a se realinhar. Não sei se é bem essa pergunta do nosso amigo aqui do Mato Grosso do Sul, mas essa questão pontual de uma fábrica que quebra, claro, é menos um agente no mercado, mas o mercado vai se realinhar à realidade de oferta e demanda. Nenhuma situação muito diferenciada. O que a gente pode falar é que este ano o Mato Grosso teve um pouco de complicação climática que pode ter, quer dizer, reduzir um pouco a produção e pode ser que alguma pluma tenha sofrido também em termos de qualidade. Vai ser abastecido também por outros mercados. A produção do Mato Grosso é uma produção significativa, atende a região, mas também tem o Mato Grosso, Bahia, enfim, outros grandes produtores muito próximos.
Tá certo. Bom, tu tocou num ponto que a gente poderia falar um pouco mais, que é envolvendo essa questão do descompasso de oferta e demanda no mercado de fios. Apesar de ter tido uma safra recorde de algodão, há esse descompasso e eu gostaria que tu explicasse um pouco por que está acontecendo esse desequilíbrio. Bom, o que aconteceu em termos no mercado de fios é uma situação ela é pontual, vai demorar um pouco para ser reestabelecida. O que aconteceu basicamente é o seguinte: quando teve o agravamento da pandemia aqui no Brasil, que foi em meados de março, as indústrias, as fiações, só para quem é leigo e não conhece a cadeia produtiva, basicamente o algodão que ele sai das lavouras, ele vai até as indústrias de fio, e nessas fiações ele deixa descer a pluma e se transforma no fio que vai atender as indústrias, enfim, de tecido, de malharias, e nessa situação. E esse descompasso no fio, que basicamente está acontecendo, é porque os grandes polos produtores, essa semana eu conversava com o pessoal aqui de Santa Catarina, corretores aqui de fios também, indústrias do polo catarinense, e basicamente o que se reporta é que quando a indústria de fiação dos fios ficou parada por cerca de 3 meses, teve uma oferta de fios, a pluma estava sendo colhida, mas os fios processados no mercado estavam em escassez, estavam com escassez de oferta. O que aconteceu? Com o pagamento dos auxílios emergenciais, isso garante renda para a população. Além disso, teve um período de frio, que aí esse frio aquecendo aí por mais estranho que pareça, aquecendo a demanda de tecidos da moda inverno. Então, basicamente, era uma oferta que não estava saindo, não estava sendo processada. Lembro que, pelo isolamento social, as indústrias deixaram de operar, ou operaram com apenas uma capacidade dessas indústrias abertas, e a demanda ela continuou. Mesmo que nós não tivéssemos shoppings abertos, grandes lojas abertas, as lojas menores estavam abertas, né? O comércio, o e-commerce, as vendas online, né? As vendas pela internet estavam ocorrendo. Então, estava tendo demanda e não tinha oferta de fios. O que aconteceu? Gerou um rombo de oferta de fio no mercado. Então, o que aconteceu? Quando retornou o mercado, depois desses 3 meses parados, as indústrias precisaram comprar. E quando estão indo, ainda estão sentindo essa situação, encontravam escassez de fios nas fiações. O primeiro passo foi que os preços se elevaram, uma elevação de cerca de 40% aí nos últimos meses, de agosto para setembro, subiu bastante. E essas indústrias de fio, elas estão com dificuldades de comprar também, comprar pluma para processar e produzir o fio. É bom que a gente lembre que conforme a gente falou, os preços da pluma subiram bastante. Então, até aquelas indústrias que tinham contratos fechados com o produtor já anteriores, com preço mais baixo, tinham dificuldades de fechar esses contratos. E aí a gente tem essa situação. Quanto tempo ela vai demorar? O pessoal não sabe muito bem quando que vai se realinhar. A gente sabe que a gente tem uma situação que tem muita pluma no mercado. Essa pluma ainda, em termos de mercado internacional, ela está barata. Então, não vai aliviar em termos de preços para o fio. O fio vai ter que buscar um ajuste de preços em relação à pluma. E o abastecimento, isso vai demorar um pouquinho mais, porque gerou um rombo. Vai recuperando passo a passo esse rombo que a gente teve no mercado de fios, mas a gente tem uma situação ainda que é de descompasso. É verdade que vai um tempinho até o mercado de fios voltar a atender todas as indústrias, enfim, essas indústrias têxteis, né? Até tem sido uma possibilidade, uma alternativa à importação de produtos sintéticos. Outra situação que até chegou a ventilar no mercado, que as indústrias pediram, foi a isenção da TEC, né? Agora está na moda reduzir TEC para reduzir custos internos, mas basicamente, se a gente tirasse hoje uma isenção da TEC e do adicional da Marinha Mercante, mesmo assim, no caso da pluma, o produto que vem dos Estados Unidos seria quase 40% mais caro do que a situação dos preços internos aqui no Brasil. Então, não tem muito por onde fugir de uma situação que não seja de preços mais firmes para a cadeia têxtil como um todo nessa temporada, claro, sempre com um fator determinante chamado câmbio. Bom, Elcio, o Arno Baixo, lá da agência Safras, ele pergunta se é possível estimar o volume que o Brasil poderia exportar nesse ano. Eu já aproveito aqui e já emendo com a pergunta do Arno, que a questão da exportação, ela realmente é importante para definir esse
mercado nessa temporada. Então, eu gostaria que tu falasse um pouco sobre as perspectivas de exportação e também como está até o momento o desempenho dessas vendas brasileiras. Estamos vendendo muito bem, Dylan. A situação neste ano, aí respondendo ao Arno, a gente tem um saldo de produção em relação ao consumo próximo a 2,1 milhão ou milhões de toneladas. É basicamente isso que a gente tem que colocar no mercado internacional para evitar que a gente tenha uma safra muito grande. Como estão essas importações? A gente está exportando bem. Deixa eu até ver se eu acho a minha cola aqui para eu falar os números certinhos. Nós exportamos até agora, nosso ano comercial ele começa em junho, então de junho até agora, na terceira semana de setembro, foram exportadas 347 mil toneladas. No mesmo período do ano passado, nós tínhamos exportado um total de 244 mil toneladas. Ou seja, o volume que a gente exportou este ano, ele é 43% superior ao que foi exportado no mesmo período do ano passado. Então a gente está exportando bem. Qual que é a conta que a gente tem que fazer? O ano passado o Brasil vendeu 1,35 milhões de toneladas. 1,9 milhões de toneladas, perdão. Então, esses 244 exportados correspondiam a 18% do que foi exportado no ano passado. Neste ano, a gente exportou 347 e é 16,5% do volume que a gente tem que efetivamente exportar. Então, está dentro de um ritmo bom. O que pesa a nosso favor é a questão de que o câmbio favorece, o nosso produto é bastante atrativo. Um pouco contra é que os Estados Unidos estão muito agressivos no mercado internacional, estão vendendo muito. Especialmente a China tem comprado, o acordo de fase 1 tem garantido preferência ao produto chinês, e a gente tem ficado um pouco de lado dessas vendas desse mercado internacional, especialmente do mercado chinês. Mas essa é a conta que tem que falar para o Arno, e a gente tem que exportar 2 milhões de toneladas. Se a gente não exportar 2 milhões de toneladas, a gente corre o risco de ficar inflado de algodão dentro do mercado, do nosso mercado doméstico. Vai sobrar produto no mercado, e aí os nossos estoques começam a subir. Qual que é o temor de uma elevação expressiva dos estoques? Os preços estão muito bons, o câmbio tem garantido isso, só que se a gente começar a ter uma situação em que os estoques remanescentes de uma temporada vão inflando a oferta do ano passado, neste ano, por exemplo, só para ter uma ideia, a oferta de algodão no nosso mercado este ano, ele é maior do que a do ano passado. Basicamente é maior, lembra que a safra foi menor, mas a oferta é maior porque a gente carregou estoques da safra passada. Não conseguiu colocar tudo no mercado internacional. Então, se a gente não exporta 2 milhões de toneladas, que é o excedente de produção em relação ao consumo, a gente segue aumentando os nossos estoques. Aumentando os estoques, aí o mercado vai chegar numa situação que vai ter super oferta ou sobre oferta de pluma no mercado. Qual que é a situação para ajustar isso? Reduzir a produção. Aí a gente teria que conter a oferta, já que a demanda não está absorvendo tudo isso. Tomara que isso não aconteça, tomara que a gente venda bem, consiga exportar grandes volumes e que a gente continue produzindo esses safras recordes, safras cheias que a gente vem produzindo aqui no Brasil. Falando em câmbio, só para atualizar o pessoal, nesse momento o dólar comercial apresenta uma alta de 0,92%, cotado a 5,563. Na Bolsa de Mercadorias de Nova York, o algodão em dezembro tem cotação de 66,17 centavos por peso, uma alta de mais de 1%, portanto, um cenário hoje bastante favorável para o algodão no mercado brasileiro, para os preços, pelo menos, os principais fatores vão indicando um cenário bom hoje no mercado de algodão. Falando nas cotações, que eu acompanho aqui online, também o dólar, que também vou acompanhando essa atualização, você também pode ter isso, basta ser um assinante da nossa plataforma Safras. Eu convido, reitero, para o nosso site safras.com.br e pedir uma demonstração gratuita desse nosso novo serviço, que é o principal Big Data do agronegócio nacional. Todas essas informações que o Elcio vem passando aqui, tudo isso você tem lá e atualizado de forma de tempo real. Análises, notícias, cotações, quadros, todos esses dados você tem lá na nossa plataforma. Elcio, falando no algodão que está subindo 1% hoje, cotações em Nova York, que é o principal informação de preços, elas vêm se mantendo bem elevadas na comparação, pelo menos, com o igual período do ano passado. Que fatores que estão motivando essa elevação na Bolsa de Mercadorias de Nova York? Pois é, Dino, a gente tem preços hoje cerca de 10% superiores ao do ano passado,
Quando a gente fala que o nosso produto está barato no mercado internacional, é só a gente ver que o câmbio, ou melhor, Nova York, a ICE Futures está com um preço 10% superior do ano passado, e tem o câmbio, que também acabou de falar, que tem uma elevação de 32%. Então a gente tem, nessa combinação de 10% em Nova York, mais 10% que o câmbio, a gente poderia ter uma elevação dos nossos preços reais para seguir dentro desse parâmetro, dentro dessa competitividade que a gente tem, de até de 40% de elevação. E hoje a gente tem uma elevação do nosso preço aqui no Brasil cerca de 27%. Então, é uma situação que vem sendo garantida em grande parte por essa combinação, quer dizer, muito pelo câmbio, mas também por Nova York. E o que nós falamos de Nova York? O que a gente tem para falar de Nova York? A gente está no foco do mercado, no radar dos investidores, hoje a gente está falando dos furacões. É temporada de furacões, é um momento que o mercado fica bastante volátil, mas a gente tem que lembrar que o que efetivamente mudou a produção dos Estados Unidos neste ano, além da redução da safra que a gente teve, da área menor, foi a seca, o clima quente que a gente teve, especialmente no Texas, no período da formação das lavouras. Tanto é que é no Texas, o grande produtor norte-americano, que as perdas são mais expressivas. Só para a gente colocar aqui como comparação, nos Estados Unidos, 27% neste ano das lavouras são consideradas entre ruim e muito ruim, qualidade ruim de lavouras. 27% esse ano. O ano passado eram 19%. Então as lavouras estão mais complicadas, estão mais ruins esse ano do que do ano passado. E especialmente isso acontece no grande produtor dos Estados Unidos, que é o Texas. No Texas, 41% das lavouras estão nessas condições de ruim a muito ruim. Então imagine, se a gente trazer um pouco para a nossa realidade do Brasil, é imaginar que 41% das lavouras do Mato Grosso estivessem com problemas. Então é uma safra que ela está complicada. Por números do USDA, a produção norte-americana neste ano é de 3,7 milhões de toneladas. O ano passado foi de 4,3. Então a gente tem 620 mil toneladas a menos de algodão nos Estados Unidos. Essa é a situação que a questão climática vem trazendo trouxe já de redução da produção norte-americana. E os furacões? Os furacões preocuparam, trouxeram perdas em algumas regiões. Né? Agora a gente tem mais uma tempestade, a tempestade Beta, que chegou nos Estados Unidos, também pode trazer perdas, assim como foi a Laura, e entre outros nomes de furacões que foram colocados aí. Então foi uma temporada bem ativa de furacões e preocupava principalmente em regiões que estavam com as cápsulas do algodão abertas, porque poderiam, enfim, trazer problemas de qualidade. Até agora, ficou muito mais no temor, né, do que na efetivação de perdas. As principais perdas ainda foram pela seca e pelo clima quente lá no Texas. Mas ainda não está livre dessa situação. A gente está com a colheita iniciando nos Estados Unidos agora, é uma produção menor, então esse é o primeiro fator de Nova York. A gente tem uma safra menor, ainda com complicações, e é uma safra menor. Qual que é o segundo fator? Ou são as exportações. As exportações norte-americanas, elas estão muito agressivas. A temporada nos Estados Unidos, ela começa em julho. Então a gente está indo agora para 7 semanas de exportações norte-americanas. E já foram vendidas 882 mil toneladas. O ano passado, 767. Então 15% a mais do que o ano passado. E muito a mais do que nos últimos anos. O ano passado já foi um ano muito agressivo de venda. Então, essa é a combinação. Do lado da oferta, incertezas e redução da produção. No outro, a demanda, as importações, a agressividade de aquisições, especialmente da China, por pluma norte-americana. Saindo muito pluma norte-americana, o mercado vai enxugar, porque tem menos algodão. E está consumindo no mercado internacional exportações, mas os estoques vêm para baixo. E essa é a combinação fundamental que a gente tem por trás de Nova York. Tem a questão financeira, o dólar norte-americano que vai para cima, para baixo, questão do petróleo, que também influencia, mas basicamente, fundamentalmente falando, a gente está falando de um lado produção menor e exportações agressivas. Sem contar ainda a questão do coronavírus, que pode estar voltando para a Europa, pode trazer preocupações, a economia voltar a reduzir, isso seria menor demanda de algodão. Então tem uma série de fatores. Colocaria como os dois principais, esses que estão no cerne da questão, que estão dentro dos fundamentos. Produção menor, exportações agressivas. Basicamente esses dois fatores combinados. Bom, ainda falando sobre a questão da produção dos Estados Unidos, o Rodrigo Ramos, lá da agência, sabe, ele pergunta se o USDA pode revisar de novo o tamanho da safra dos Estados Unidos em função
do que tu já colocou aí dessas tempestades tropicais, relatório do USDA que vai ser divulgado agora na primeira quinzena do mês que vem. Podemos ter alguma alteração, Elcio? Boa parte dessa situação, se a gente for ver as condições de lavouras, esses últimos furacões, o USDA até nem mudou os números de produção. É bom que se fale, meu amigo Rodrigo Ramos, que a gente tem já um recuo da produção de 620 mil toneladas. Isso já traz uma série de fatores que a gente teve aí que vem por trás desses furacões, enfim, do furacão, da seca, conforme a gente falou. É possível reduzir essa produção? É possível sim. A gente ainda o USDA está acompanhando e pode voltar a reduzir essa produção. Eu acho que já foi reduzido bastante e talvez para o próximo relatório a gente possa ver até uma mudança do lado das exportações, que a gente esperava que os Estados Unidos considerasse exportações mais agressivas, exatamente por essa situação que a gente vê das aquisições neste momento, e não teve nenhuma mudança. Eu acho que no lado da produção a gente poderá ter ajuste, mas nada pelo que a gente viu dos furacões, né, ainda. A gente pode estar falando de um furacão, de repente a tempestade beta pode se transformar num furacão e de repente levar parte da produção. Mas hoje eu diria que a gente poderia ter uma redução, mas não tão significativa, que ela já foi ajustada no relatório agora de setembro. Então, eu espero algum ajuste, mas possivelmente a gente tenha uma revisão até das exportações, e com exportações maiores, os estoques podem ter sido mais baixos. É um quadro para oferta e demanda nos Estados Unidos bastante apertado se a gente considerar em relação ao ano passado. Basicamente, eu acho que é isso que a gente pode... Não sei se para o próximo relatório grandes alterações. Algum ajuste, sim, pode acontecer em função das incertezas que a gente tem ainda, e clima ainda é incerto. A colheita está começando agora, então tem como ter ainda fatores que possam trazer prejuízos aí, principalmente em questão de qualidade e até mais do que de produtividade, mas qualidade de tudo. O senhor, a Nayara Figueiredo, da Reuters, ela pergunta se ela pede para confirmar a estimativa de comercialização da safra 2019-2020 e um comparativo com igual percentual das vendas no ano anterior em igual período. Essa situada e também, se possível, explicar por que há essa diferença entre a comercialização nesse ano e no ano passado. A gente falou de 70% a 80%. É difícil saber exatamente esse número fechado. É um pouco menor do que do ano passado. O ano passado os produtores estavam um pouco mais agressivos que esse ano. Nada de tão diferente. Como eu havia comentado, as safras, enfim, os produtores de algodão, eles têm essa característica. A gente está longe do início do plantio das próximas safras e 40% da safra, basicamente, está comercializada. Por que se faz isso? Porque é uma cultura muito cara. É extremamente caro produzir algodão. Então, o produtor ele já vai, pelo menos, garantir uma comercialização do que seja suficiente para cobrir o seu custo de produção. Muitas vezes fazendo barter, enfim, fazendo mecanismos que já financiem a sua produção, mesmo com algodão, muitas vezes até sem precisar ir diretamente para as instituições financeiras. Exatamente, no caso da questão da troca, do barter, fazendo exatamente isso. O ano passado era um pouquinho mais agressiva. Neste ano, os produtores ficaram naquela situação de que os preços estavam mais para baixo no início da safra, estavam mais fracos, e agora começa a melhorar a situação de preços e se vai muito até para a questão de safra nova. Né? A gente já tem 40%, 40% da situação. Só perdemos um corte daqui do meu som, mas já voltou ao normal. Então, basicamente, o que a gente tem é isso, uma situação de comercialização um pouco atrasada em relação ao do ano passado. Difícil a gente dizer o número correto, mas não é nenhuma distorção que possa dizer que essa situação que a gente tem de comercialização pode complicar a situação de comercialização. Diria até que o produtor está muito bem posicionado. Fechou preços anteriores, grande parte da safra foram fechados anteriores à pandemia. Na pandemia reduziu um pouco o ritmo da comercialização, mas teve preços anteriores muito atrativos. E tem esses 20% que a gente tem aproximadamente para comercializar, ainda com preços bastante atrativos. A gente havia falado, hoje a margem do produtor em relação ao custo de produção está cerca de 25%. Então a gente tem uma situação que está bastante interessante. O produtor está tranquilo ainda para esse ano, a próxima safra também boa parte comercializada, e o volume de comercialização de 70% a 80%
é um volume dentro da normalidade, nada de diferente ou tão estranho nesses números de 70% a 80% comercializados. Falar um pouquinho então da próxima safra, Elcio. Essa semana a Associação Brasileira dos Produtores de Algodão divulgou seus números. A aposta é de um recuo de 12% na área a ser plantada. Eles trabalham com uma área de 1.400.000 hectares. Nessa safra que passou, pelos números da Abrapa, era de 1.600.000. E também apostam numa queda de 13% na produção para 2.500.000 toneladas, mas eles trabalham com uma safra de 2.900.000 toneladas anterior. Tu já disse que esse número não alcançou. Eu queria saber se esses números da Abrapa, eles batem com os números de safras e também, de qualquer forma, há essa tendência de recuo na área e por que o produtor brasileiro de algodão vai plantar menos na próxima temporada? Bom, em relação aos números, os números, na verdade, eles acabam ficando próximos. A gente tem um número desse ano estimado, a nossa primeira estimativa, lá feita em julho, não vemos ainda por que mudar esse número, de 1,508 milhões ou milhão de hectares. Essa é uma queda de 8% em relação ao ano passado. A nossa produção estimada é de 2,595. Então, a gente está falando de uma produção do ano passado de 2,715, há 2 anos de 2,880, e na próxima seria de 2,595. Por que o produtor reduziria a sua área neste momento? Primeiro, porque a gente está vindo de várias situações de safras cheias, e existe até a possibilidade dos estoques se elevarem e poder pressionar as cotações, mas diria que é muito mais que isso até. A gente tem, principalmente, uma concorrência nos estados que assim podem, exemplo do Mato Grosso, que é o estado mais dinâmico, a gente tem a concorrência do milho safrinha e da soja. Soja nem se fala, a gente está na situação de preço da soja, que a área de verão, quem plantava algodão e que não é cotonicultor especializado nessa cultura, provavelmente vai optar pela soja, porque a rentabilidade está maior do que esses 25% que a gente tem no algodão. A gente já viu dar até 100% de rentabilidade em relação ao custo de produção. Além disso, no milho safrinha também está mais atrativo. Então, muito mais até, foi a questão de os preços do algodão hoje não são ruins a nível de produtores. São níveis de preços atrativos. Eles continuam atrativos. O produtor continua bem posicionado. Comercializou antecipado, tem uma situação de combinação de preços bastante tranquila, mas as outras commodities roubariam um pouco dessa cultura de algodão, e mais que isso, principalmente em função das incertezas, tanto da demanda interna no Brasil, quanto da possibilidade de vender todo esse excedente no mercado internacional. Basicamente, esses fatores. A gente vai realinhando esse número de 8% de queda de área. É bom que sempre que a gente fala que está caindo em relação a áreas que foram gigantes, muito, muito acima, as últimas 3 safras, com essa próxima de 1,5 milhão, são safras muito grandes, com produções acima de 2,5 milhões de toneladas. Então, está dando uma ajustada. Se a gente tiver até o final do ano as exportações absorvendo todo esse excedente, é possível que essa queda não seja até tão forte. Porque, diferente de outras culturas que já estão iniciando agora, a decisão final, por exemplo, do algodão safrinha é só lá no final do ano. Então, tem um espaço ainda. Não vejo, por enquanto, necessidade de alterar essa nossa estimativa de uma queda de 8% da nossa área em relação ao que nós tivemos no ano passado. A gente viu, assim, além da questão dessa composição do quadro de oferta e demanda brasileiro e também da questão envolvendo o tamanho da safra dos Estados Unidos, em relação ao quadro e demanda mundial, quadro de oferta e demanda mundial, o que a gente pode esperar, ou outros países que podem mexer na composição desses preços internacionais? Bom, a gente falou dos Estados Unidos, é o principal. Entre todos os produtores mundiais, aquele que tem a maior diferença de volume de produção nos Estados Unidos, com aquela queda de 620 mil toneladas. Na outra ponta, chama a atenção a Austrália. Lembre que a Austrália vem de 2 anos muito complicados por questões de seca. Neste ano, ele recupera a produção, tem um aumento estimado para a próxima safra de 320 mil toneladas, a mais do que do ano passado. Então, a gente tem uma recuperação, a gente perde 630 nos Estados Unidos, ganha 320 na Austrália, e a Índia, o maior produtor mundial de algodão, também vai ter uma safra um pouco maior, uma elevação estimada, segundo o USDA, de 100 mil toneladas. Então, essa combinação aí de Estados Unidos menor, da Austrália produzindo um pouco mais, no geral, o volume de produção estimado para a temporada 2020 e 2021, essa temporada que iniciou agora em agosto, vai até julho do ano 2021.
É um volume de produção de 25,5 milhões de toneladas base pluma. Uma queda de 1 milhão em relação ao ano passado. E do lado do consumo, a gente tem um aumento de 2,3 milhões. O ano passado foi 24,5, o consumo, melhor, foi 22,5 e sobe para 24,5. Basicamente, aí, esses 2,3 milhões, aí, contando aí, enfim, 2,3 milhões a mais de consumo. Então, a nossa produção deste ano ela é menor e o consumo é maior. A gente poderia imaginar que é uma situação mais apertada. Mas ela não é mais apertada, Dino, porque o ano passado, o ano anterior, o ano 19 e 20, esse ano que pegou todo o primeiro semestre de 2020, todo o pior da pandemia foi pego nesse momento, e a produção mundial, que se eleva a 2,3 este ano, ano passado tinha caído 4 milhões de toneladas. Então está recuperando um pouco do que já perdeu. Então, por isso que a gente tem, em termos de quadro de oferta e demanda, colocando esses países de produção, mas em termos de oferta e demanda, os estoques neste ano eles serão um pouco maiores do que no ano passado. Serão de 22,6 milhões. De 21,6 para 22,6. Lembrando que antes da pandemia eles já tinham recuado para 17. Então, o mundo, olhando os números de oferta e demanda global, o mundo está se realinhando dentro de um quadro de oferta e demanda. Estava uma situação apertada, veio a pandemia, derrubou, deu um tombo no consumo de 4 milhões. Então, imagina um consumo que é de 24 para 4 milhões, é uma queda bastante acentuada. E agora começa a retomar esse consumo. Aumenta 2,3 este ano, deve continuar aumentando, mas passa por mais um momento de necessidade de realinhamento. A gente está com um excedente de oferta que a gente não tinha 2 anos passados, em função da pandemia do Covid-19. Dentro desse cenário, Elcio, o que a gente pode projetar para os preços do algodão no mercado interno nos próximos meses? Os preços devem continuar sustentados? Sim, a gente tem que olhar sempre, a gente está num ano um pouco diferente. A gente viu que essas questões por exemplo, de descompasso, de desalinhamento de oferta e demanda dentro da cadeia, de não ter fios no mercado, mesmo com muita pluma no mercado disponível, são questões ou são situações que são de um ano como o atual, que é um ano totalmente diferente. O novo normal do mercado de algodão. Então, a gente tem essas situações. O que a gente tem que lembrar por trás de toda essa lógica? A gente tem no mercado de commodities uma lógica de formação de preços. E este ano, qual que é a lógica? A gente tem um ano que tem muito produto no mercado interno e o nosso consumo está fraco. Pela lógica de formação de preços, a gente tem que trabalhar em paridade com o mercado internacional. Hoje, a gente está 12% abaixo da paridade do mercado internacional. Hoje, com esse câmbio, hoje acima de 5,50. Aí vem a questão cambial. Se a gente tivesse um câmbio do ano passado, por exemplo, 4,17, a gente teria hoje já que reduzir. Hoje o nosso preço, em vez de estar 12% inferior ao norte-americano, só mudando o câmbio, ele seria 15% mais caro que o mercado internacional. E teria que cair esses 15%. O fator cambial é a chave. Mas para a formação de preços, retornando, é a paridade de exportação. A gente tem margem para subir o nosso preço. Por que não está subindo? Primeiro, porque ainda a demanda é fraca. Os compradores estão muito mais nos Estados Unidos do que no Brasil, por enquanto. E a gente não tem pressão de consumo interno para fazer os nossos preços buscar a linha de paridade de exportação. Por isso, a gente está com um prêmio, que a gente pode dizer, um prêmio negativo para o nosso mercado. Mas existe, sim, espaço, depois de acomodar essa oferta e demanda, para os nossos preços continuarem firmes e até subindo em relação aos atuais patamares. Sempre lembrando que por trás disso tem Nova York, está firme, e tende a se manter, e tem a questão cambial que, sinceramente, é difícil a gente cravar que vai continuar acima de 5,50, vem para baixo. Então seria o ponto mais vulnerável aí para a gente fazer essa análise, seria a questão cambial. Elcio, para a gente encerrar essa conversa aqui e indicar uma sinalização para os negociadores no mercado do algodão, qual é o teu conselho, quais pontos que tu deixaria em evidência para se acompanhar nos próximos dias? Acho que a primeira questão que tem que ser levada em consideração, o produtor tem que ver, pensando em níveis de produtor, é que as margens são positivas. Né? Então, em relação ao custo de produção do ano passado, já foi um custo mais cheio, da próxima safra vai ser um custo ainda mais carregado, mas o momento é para se aproveitar. Preço, rentabilidades como a atual de 25%, elas devem ser colocadas no bolso, deve ser antecipada essas comercializações, garantido comercialização. Não precisa, claro, fazer toda essa comercialização, mas fazer uma gestão que permita ficar protegido para oscilações do mercado. Câmbio a 5,50, a gente não sabe até quando vai ficar. Né? Então, de repente,
vê Nova York câmbio, está fechando um bom nível de paridade, vai fechando. Está cobrindo o custo de produção, tem que fazer essa gestão muito olhando o seu custo de produção. Vai ser um custo mais alto, vou precisar de preços mais elevados. Está dando margem? Vamos garantindo margem. Então, acho que essa é a primeira dica que eu colocaria aos produtores. Outra situação, tem que ficar com Nova York no radar, tem que olhar principalmente, daqui a pouco vai consolidar a safra do hemisfério norte, e aí o foco vai ser exportações, toda a questão diplomática norte-americana, China, mas dentro das exportações norte-americanas, você vai vender bem, você vai ficar mais apertado, isso faz os preços subir, e principalmente aqui no nosso mercado. A gente acompanha semana a semana o comportamento das nossas exportações, porque a gente vai ter que exportar muito. Então, quanto mais a gente exporta, maior é a escassez, ou maior a firmeza de oferta e demanda, e maior é o espaço que a gente tem para recuperação de preços. Então, colocaria dentro dessas situações. Aproveitar preços, travar quando for interessante, garantir as suas margens, ficar com o olho lá no mercado internacional, especialmente daqui a pouco para as exportações, e, não diferente que no nosso mercado brasileiro, acompanhar como está indo, ou como que está a evolução das nossas vendas externas. Acho que são os principais pontos que a gente deve ficar atento nesses próximos meses aí que a gente tem de mercado de algodão. Certo, Elcio, muito obrigado pelas informações, agradeço também a quem acompanhou a live, lembrando que as lives de safra são realizadas todas as sextas-feiras, a partir das 14 horas. Na próxima semana a gente vai conversar com o analista de arroz de safras, o Gabriel Castanino, e ele vai explicar esse momento peculiar do mercado do arroz com preços recordes. Todas as informações, elas serão divulgadas, você terá a oportunidade de ver o futuro do mercado de arroz na nossa próxima live, na sexta-feira, dia 2, com o nosso analista de arroz, Gabriel Castanino. Mas até lá, você não precisa ficar sem informação. Eu convido novamente, reforço, faço o convite para visitar o nosso site, safras.com.br, e conhecer a plataforma Safras, faço uma demonstração gratuita. Todas essas informações que o Elcio colocou aqui é apenas uma pequena parte do que a gente tem para oferecer na nossa plataforma, o maior Big Data do agronegócio brasileiro. Eu agradeço novamente ao Elcio, agradeço a todos, uma boa tarde e voltamos na próxima sexta-feira falando do mercado de arroz. Obrigado, Elcio. Obrigado, boa tarde a todos e até a próxima.